Educação cristã. Educação cristã é muito mais amplo que escola dominical. Né? Educação cristã envolve todos os ambientes da igreja. E nós, como educação cristã, também podemos auxiliar a igreja, auxiliar os ministérios naquilo que a igreja colocar para nós. Né? Uma das coisas que foi colocado pela Corean para a Câmara de Educação Cristã e Escola Dominical é que a Câmara apoia as igrejas locais, apoia as federações e os grupos societários em tudo que for necessário. Então, se a sua igreja necessitar de algum apoio nessa área de Educação Cristã e Escola Dominical ou algum curso específico, a Câmara pode dar esse curso ou viabilizar esse curso. As federações, os grupos societários também, ou as assessorias, quando necessitam de algum apoio, elas podem chegar para nós enquanto Câmara e nós, como Câmara, vamos viabilizar esse apoio para essas câmaras também. A função maior da Câmara de Educação Cristã e Escola Dominical é fortalecer a escola dominical na nossa região e também a educação cristã. Esse é o alvo maior. Meu nome é Ronald da Silva Lima, eu sou secretário de Educação Cristã e Escola Dominical da Igreja Metodista na Terceira Região. E a Câmara de Escola Dominical e Educação Cristã tem a responsabilidade na nossa igreja de cuidar da escola dominical e auxiliar a igreja, as igrejas locais, na composição da escola dominical. Então, se você, na sua igreja local, tem alguma situação onde você precise, por exemplo, de orientação para o coordenador de escola dominical, um curso para professores de escola dominical, que você precise de um curso de didática para professor de escola dominical, isso tudo a Câmara pode te apoiar. A escola dominical nasce praticamente junto com a Igreja Metodista. E Wesley entendia, tinha clareza de que você capacita o cristão para a vida a partir da educação. Né? Por isso havia uma preocupação séria na escola dominical em não só ensinar a Bíblia, né? Porque lá no começo a escola dominical ensinava a ler, escrever, ensinava aritmética, ensinava tudo. Né? Depois, ao longo do tempo, conforme as escolas vão crescendo, né? E o Estado vai tomando conta e nascem escolas particulares, aí as escolas dominicais acabaram se restringindo muito mais às lições próprias da Bíblia, ensinar a crianças histórias, mas no começo da escola dominical, o vínculo primeiro era esse, pegar as crianças que eram as crianças da periferia e ensiná-las a ler, escrever, fazer conta. Né? E a Igreja Metodista, não só a Metodista, as outras igrejas também do ramo protestante, mas a nossa especificamente falando agora, ela tem um vínculo muito forte com a escola dominical por causa disso. Wesley entendia que a salvação do homem é algo que tem que ser integral. Então, eu não salvo só a alma do sujeito, eu tenho que salvar ele no todo. E o que traz salvação na visão metodista, na soteriologia metodista, também é a educação. A educação melhora o sujeito. Né? E por isso existe esse vínculo sério entre a igreja e a escola dominical. Quando se fala, por exemplo, que há igrejas que aboliram ou que estão abolindo a escola dominical, isso é um problema canonicamente falando. Porque canonicamente falando, por exemplo, como é que nós reconhecemos uma igreja? Como é que o concílio reconhece uma igreja? Tem que ter autossustentação, autoproclamação, ela tem que ter as 5 áreas funcionando, né? Ação social, administração, educação cristã, departamento de crianças, escola dominical. Para reconhecer a igreja, se não tiver escola dominical, não pode. Se não tiver departamento de crianças, também não pode. Então, se uma igreja está abolindo a escola dominical, ela também está pedindo para ser excluída do rol de igrejas, porque, canonicamente, para ser igreja tem que ter escola dominical. Isso dizem os nossos documentos. Quando lá no concílio se apresenta, por exemplo, olha, a congregação tal quer passar a ser igreja. Quando se faz a inspeção, se verifica tudo isso. Tem escola dominical lá? Tem. Ah, então pode. Né? E eu não vejo, e eu realmente não vejo, é uma discussão grande já, que as coisas precisem andar em separado. Eu não vejo por que nós termos escola de líderes e não ter escola dominical, por exemplo. Você pode fazer as duas coisas. Você pode ter escola de líderes lá, para esse grupo que você está preparando para assumir as células, os grupos societários, os grupos de discipulado, e você pode manter a escola dominical, a estrutura da escola dominical. O grande erro é você achar que um tem que abolir o outro. Né? E nos nossos documentos, o que deixa muito claro, nos nossos documentos não fala escola de líderes, nos documentos fala escola dominical. Né? Então, o que a gente precisa
e algum tempo atrás até foi uma discussão grande na região, era saber o que a gente precisava fazer para que a escola dominical pudesse avançar, né? Tem até alguns textos que eu escrevi para Conexão faz tempo, né, falando sobre isso, né? É o horário que tem que mudar? Às vezes pode ser. Às vezes, de repente, conversando com a igreja, se percebe que não dá para ter a escola dominical para os adolescentes de manhã, faz a escola dominical à tarde, não há impedimento para isso, né? O problema é o nosso tradicionalismo muitas vezes, né? A gente olhar e dizer, não pode mexer, né? Mas se for para melhorar, não pode mexer? Né? Tem igrejas por aqui na nossa região que já fazem escola dominical à tarde. Ela faz a escola dominical à tarde, até umas 6 horas, aí tem um período de intervalo e começa o culto à noite. Foi o melhor para a igreja cresceu e avançou assim, né? O que a gente não pode é se deixar fechar o nosso tradicionalismo a ponto de entender que esse tradicionalismo pode acabar ferindo a igreja e acabar por fechar a igreja, inclusive, né? Agora, é uma coisa, volto à palavra que eu usei, que muitas vezes a gente tem que comprar a bronca, né, com o pessoal que é fechado nos seus conceitos, né, e que não quer mudar. E que não consegue perceber às vezes, ou que às vezes percebe, mas não quer ceder, que esse pensamento fechado está fazendo com que a escola dominical, ou mesmo a igreja às vezes, acabe se fechando e virando um clube, né? Isso é que a gente tem que quebrar. Eu gosto muito de uma colocação do Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella diz assim, né? A gente tem que fazer a diferenciação entre arcaísmo e tradicionalismo. Tradição é aquilo que é bom, né? É aquilo que preserva a nossa história, tem que haver com a gente, não pode jogar fora isso. Arcaísmo não, arcaísmo é aquela coisa do passado que você quer manter, por quê? Porque tem que manter, porque sempre foi assim. E o Cortella diz assim, a gente tem que entender que tradição é uma coisa boa, o arcaísmo não. E tem muita coisa que pode acontecer nas nossas igrejas, que às vezes acontece, que é arcaísmo mesmo. Você percebe que aquilo não dá mais certo, né? Mas a pessoa quer manter. E aí precisa de alguém, às vezes, que chega assim, não, gente, a gente vai ter que mudar. Porque se a gente não mudar, vai estagnar. E quanta gente a gente já perdeu por causa disso? Eu fui para a igreja com 11 anos jogando ping-pong no sábado. Um amigo me convidou, na quinta vez que ele convidou, nós jogávamos futebol no sábado depois do meio-dia, e ele me convidou para jogar, para ir na igreja, porque jogar ping-pong, e eu não fui na quinta vez que ele convidou, eu pensei exatamente assim, né? Eu vou para esse cara parar de me incomodar. Né? Eu vou lá, porque toda vez, é meu colega de aula também, né? Sempre falava assim, eu vou, aí depois eu vou, aí eu digo, eu não gostei. Aí eu fui no sábado à tarde, era mês de setembro. Eu fui, joguei ping-pong, a classe de juvenis da igreja de Santa Maria nessa época, o pastor era o Isaac Aço, que foi bispo. Tinham 44 juvenis, era uma classe enorme. Então tinha ping-pong, tinha brincadeira de salão, esse negócio todo. Aí eu gostei, o pessoal disse assim, ó, vem de manhã para a escola dominical. Aí eu fui, estou na igreja até hoje. E desde essa época, né, que eu estou na igreja e frequento a escola dominical. Eu vou fazer 50 anos agora, então eu tenho 39 de escola dominical, né? Então já tem um tempo aí, né? Então eu não consigo ver igreja, eu de fato não consigo ver igreja sem escola dominical, né? Eu acho que sim, tem que mudar algumas coisas, tem que ver como é que a gente pode fazer com que ela melhore, sim, mas terminar com a escola dominical é algo para mim impensável. Todo terceiro domingo de setembro é o dia da escola dominical. Aí se celebra o dia da escola dominical. Você sabe por que é essa data? Foi a primeira escola dominical? Acho que tem alguma coisa assim. Se eu não estou enganado é porque foi a primeira escola dominical feita no Brasil, que foi lá na igreja do Catete, né? Acho que é isso mesmo. Que aí, formalmente, né, foi no terceiro domingo por causa disso.